Continuando com a leitura do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Madhya Lila 10, o regresso do Senhor a Jagannatha Puri, verso 19. Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadiva Shandi Javana Siha Maha Vaishnava Yatha Tashtana. Mesmo grande ateu que ouça o Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Bhattacharya Kahite Huashiviyam Akali Rahite Tamye Kaisthana Charye Virali. Sarvabhauma Bhattacharya replicou: Sua Santidade, Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu, voltará muito em breve. Desejo que se providencie um bom lugar para ele, um lugar solitário e pacífico. Thakurerani kata arahaive nirjane e matani nayakari Dekhai Kasthane. A residência do Senhor Chaitanya deve ser bem isolada e também próxima ao templo de Jagannatha Puri. Por favor, considere esta proposta e concede um bom lugar para ele. Rajakarya Iche Kashimishera Bhavana Thakurerani Katahaya Parama Nirjana. O rei replicou: a casa de Kashimishra é exatamente o que procuras. Fica próxima ao templo e é bem isolada, calma e quieta. Eta kahira jara rei utantita rama Bhattacharya Kashimishri Kapila Ashiya. Após dizer isso, o rei ficou muito ansioso pela volta do Senhor. Então Sarvabhauma Bhattacharya dirigiu-se até Kashimishra, a quem revelou o desejo do rei. Kashimishra Kahiyami Bhaddabhagyavan Muragrihi Prabhupada Hari Avashtana. Ao ouvir a proposta, Kashimishra disse: é minha grande fortuna hospedar Shri Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor de todos os Prabhus, em minha casa. Significado dado por sua divina graça. Srila Prabhupada, Srila Prabhupada. Neste verso, a palavra Prabhupada, referente a Shri Chaitanya Mahaprabhu, é significativa. A este respeito, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura Goswami Prabhupada comenta: Shri Chaitanya Mahaprabhu é a própria Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, e todos os seus servos chamam-no de Prabhupada. Isso significa que muitos Prabhus refugiam-se a seus pés de lótus. O Vaishnava puro é tratado de Prabhu, sendo esta uma etiqueta observada entre Vaishnavas. Quando muitos Prabhus ficam sob o abrigo dos pés de lótus de outro Prabhu, dá-se-lhe o título de Prabhupada. Shri Nityananda Prabhu e Shri Advaita Prabhu também são chamados de Prabhupada. Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Advaita Prabhu e Shri Nityananda Prabhu são todos Vishnu Tattva, a suprema personalidade de Deus, o Senhor Vishnu.
Portanto, todas as entidades vivas estão sob os pés de lótus deles. O Senhor Vishnu é o Senhor eterno de todos, e o representante do Senhor Vishnu é o servo íntimo do Senhor. Tal pessoa age como mestre espiritual para Vaishnavas neófitos. Portanto, o mestre espiritual merece o mesmo respeito que Shri Krishna Chaitanya, ou o próprio Senhor Vishnu. Por essa razão, o mestre espiritual é chamado de Om Vishnupada, ou Prabhupada. De um modo geral, todos respeitam o Acharya, o mestre espiritual, chamando-o de Shripada, e o Vaishnava iniciado é chamado de Prabhu. Escrituras reveladas como o Srimad Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita e o Chaitanya Bhagavata descrevem Prabhu, Prabhupada e Vishnupada. Em relação a este ponto, estas escrituras apresentam evidências aceitas pelos devotos imaculados. Os Prakritas Sahajias não são sequer dignos de serem chamados de Vaishnavas. Eles acham que somente os Goswamis de casta devem receber o título de Prabhupada. Tais Sahajas, ignorantes, chamam a si mesmos de Vaishnava Dasa Anudasa, e quer dizer o servo dos Vaishnavas. No entanto, opõe-se que o Vaishnava puro seja tratado de Prabhupada. Em outras palavras, eles invejam o mestre espiritual fidedigno tratado como Prabhupada e cometem ofensas ao considerarem ser o mestre espiritual fidedigno um ser humano comum ou um membro de determinada casta. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura descreve tais sahajas como muito desventurados. Devido às suas ideias erradas, eles afundam numa condição infernal. Muito embora, às vezes, tenham nascido uma bengala e assim por diante. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Inveja é um problema original da entidade viva. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 6, a queda de Sobarimuni, verso 5. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Desham Purastadabhavam. Desham Purastadabhavam. Aryavarte Nripa Nripa. Aryavarte Nripa Nripa. Panchavinshati Paschatcha. Panchavinshati Paschatcha. Trayomadhya Pariyanyakaha. Trayomadhya Pariyanyakaha. Purastad Abraham. Desham Purastadabhavam. Aryavarte Nripa Nripa. Aryavarte Nripa Nripa. Panchavinsanti Paschatcha. Panchavinshati Paschatcha. Trayomadhya Pariyanyakaha. Trayomadhya Pariyanyakaha. Shampurastadabhavam. Desham Purastadabhavam. Aryavarte
Aryavarti Nripa Nripa Pancha Vinshanti Paschatya Panchavinshati Paschatya Trayo Madhya Pariyanyata Trayo Madhya Pariyanyata. Não tem esse Shanti, não, é Vinshati. Aquele N ali está a mais ali, mas tudo bem. Vinshati. Vinshati. Mas agora vai, deixa. Tesham Purasadhavavam Aryavarti Nripa Nripa Panchavinshati Paschatya Trayo Madhya Pariyanyata. Tradução, vamos repetir, por favor. Dos 100 filhos, 25 tornaram-se reis, na parte ocidental, de Aryavarta. Um lugar situado entre os Himalaias, e as montanhas Vindhya, Outros 25 filhos tornaram-se reis, na parte oriental, de Aryavarta. E os três principais filhos tornaram-se reis na região central. Os outros filhos tornaram-se reis em vários outros lugares. Verso 6. Saikadashtakashradhi Ikshvaku Sutam Adisha Mansam Anyatam Vediyam Vikukshe Gachamatiam. Tradução, vamos repetir. Durante os meses de janeiro, fevereiro e março, as oblações apresentadas aos antepassados, chamam-se Ashtaka Shraddha. A cerimônia Shraddha é realizada durante a quinzena da lua nova, do respectivo mês. Quando Maharaja Ikshvaku fazia suas orações nesta cerimônia, ele ordenou que seu filho Vikukshi fosse imediatamente à floresta para trazer alguma carne pura. Verso 7. Tatriti savanangatva mrigam hatva kriyarhanam shranto bhukshito viya shasham chada apazamriti. Tradução, vamos repetir. Em seguida, o filho de Ikshvaku, Vikukshi, foi para a floresta e matou muitos animais que serviam perfeitamente para as oblações. Mas acontece que, fatigado e faminto, ele caiu vítima do esquecimento e comeu um coelho que matara.
e correu o coelho que matara. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. É evidente que os kshatriyas matavam animais na floresta porque a carne dos animais era adequada para ser oferecida numa determinada classe de jagya. Fazer orações aos antepassados na cerimônia conhecida como Shraddha também é uma classe de jagya. Neste jagya, a carne obtida na floresta, através da caça, podia ser oferecida. Entretanto, na era atual, Kali Yuga, essa espécie de oferenda é proibida. Citando o Brahma Vaivarta Purana, Shri Chaitanya Mahaprabhu disse: Ashwamedam Gavalambam Sanyasam Palapaitrikam Devarina Sutupatim Kabutrancha Vivarjaye. Nesta era de Kali, proíbem-se 5 atividades: oferecer cavalo em sacrifícios, oferecer vacas em sacrifícios, aceitar a ordem de sannyasa, fazer oblações de carne aos antepassados e gerar filhos com a esposa do irmão. A palavra Palapaitrikam refere-se ao ato que consiste em fazer oblações de carne aos antepassados. Outrora, permitia-se essa oferenda, mas nesta era proíbe-se-a. Nesta era, Kali Yuga, todos são hábeis em caçar animais, mas a maioria das pessoas é constituída de Shudras e não de Kshatriyas. De acordo com os preceitos védicos, entretanto, somente os Kshatriyas têm permissão de caçar, ao passo que aos Shudras concede-se-lhes comer carne depois que se oferecem à deusa Kali ou a semideuses representativos, bodes ou outros animais insignificantes. Em geral, comer carne não é completamente proibido. Uma determinada classe de homens tem permissão de comer carne de acordo com várias normas e circunstâncias. Quanto a comer carne de vaca, entretanto, isto é estritamente proibido. Gorakshan, proteção à vaca. Krishna fala pessoalmente no Bhagavad Gita. Os comedores de carne, de acordo com suas diferentes posições e orientações dos Shastras, têm permissão de comer carne, mas nunca carne de vaca. As vacas devem receber toda a proteção. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvati vyasam tato jayam mudiraye Shri Chaitanya manubhistam vistapitham Jena bhutale swayam rupakadatmayam dadati swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Desham Purastada Bhavam Aryavarti Nripa Panchavim Shakti Paschatcha Tayomatya Pariyanyata. Dos 100 filhos, 25 tornaram-se reis na parte ocidental de Aryavarta, um lugar situado entre os Himalaias e as montanhas Vindhya. Outros 25 filhos tornaram-se reis na parte oriental de Aryavarta, e os 3 principais filhos tornaram-se reis na região central. Os outros filhos tornaram-se reis em vários outros lugares.
estava explicando aí a dinastia de Ikshvaku Maharaja, que nasceu do espirro divino. Quando espirrou, Ikshvaku Maharaja nasceu. Saita Dashta Kashradhi Ikshvaku Sutam Adisha Mansamanyatam Medhyam Vikuchi Gachamatiram. Durante os meses de janeiro, fevereiro e março, as orações apresentadas aos antepassados chamam-se Ashtaka Shraddha. A cerimônia de Shraddha é realizada durante a quinzena da lua nova do respectivo mês. Quando Maharaja Ikshvaku fazia suas orações nesta cerimônia, ele ordenou que seu filho Vikukshi fosse imediatamente à floresta para trazer alguma carne pura. Então, também devemos entender, como já foi explicado, já falei que de acordo com a era existe um processo de autorrealização e que cada era tem sua natureza, sua atmosfera e, portanto, seus diferentes estados que, se alguém se situa ali, é possível a purificação, sendo que existe o processo último de realização para cada era, né? Então, já falamos isso várias vezes, mas só para lembrar, então a era do ouro, na Satyayuga, esse processo da autorização é meditação transcendental e é possível porque se vive 100.000 anos, a era de Satyayuga dura 1.728.000 anos, tempo de sobra para se buscar a autorização, através do processo mais difícil, Pritchena, que é a meditação transcendental. Então, tudo isso nessas eras pode ser feito, tudo isso aqui. Esse verso do Brahma Vaivarta Purana é específico para a era de Kali. Tem um Satyayuga normal, Ashwamedanga, Valambansa, Gyasa, Palapatrikanta, Varina, Sutopatim, Kalupante, Vivarajayi. Tudo isso aqui era possível oferecer animais de sacrifício, cavalos, vacas, é possível se tomar sannyasa, um homem forte espiritualmente para ter uma vida de renúncia e viver só para a verdade, não tem problema nenhum de queda. Dificilmente alguém vai cair da plataforma de sannyasa na Kali Yuga, na Satyayuga. É possível oferecer carne nas oblações aos antepassados. Isso é possível, completamente possível. Inclusive é possível aquilo que ouvimos aqui atrás, como o glorioso filho de Maharaja Ambarish teve um filho que teve um filho que é neto de Maharaja Ambarish muito destacado. Então Maharaja Ambarish teve 3 filhos, Virupa, Ketuma e Shambhu. E de Virupa surgiu um filho chamado Rishabhasha. Esse Rishabhasha teve um filho chamado Ratitara, que não teve filhos. E quando Ratitara foi governar, quando ele tinha deveres como rei, ele deveria ter um representante também, só que ele não tinha filho, então ele recorreu a Angiramuni para Angiramuni fecundar a mulher dele, ter filhos com ela. Porque
Devarena Sutopati, isso é proibido na Kali Yuga, mas em outras eras, isso é completamente normal. Imagine só, em Sati Yuga, que nível de pureza que o ser humano tem. Pode ficar tranquilo que ali ele podia, ele só ia fazer como um dever mesmo para satisfazer o rei, gerar filhos que o rei ia ter com todo carinho e responsabilidade como seus próprios filhos, e educar como príncipes de primeira linha, de primeira grandeza, porque tinha pureza. Reis santos, uma sucessão discipular de reis santos, que acabava de ser mesclada com uma classe de kshatras de brahmanas de primeira classe, kshatras e brahmanas, uma casta mista. Por quê? Porque, como isso era permitido, Angira Muni fecundou a esposa do rei Tatitra. Tatitra não teve filhos e, portanto, pediu ao grande sábio Angira que gerasse filhos para ele. Devido a esse pedido, Angira gerou filhos do ventre da esposa de Tatitra. Todos esses filhos nasceram com poderes brahmínicos. Então, essa é a sucessão discipular de reis santos, de brahmanas qualificados. É assim que se passa o conhecimento transcendental. É assim que os reis santos ouviam e seguiam as instruções desses acharyas, desses brahmanas puros, desses acharyas Vaishnavas, e davam essa mesma instrução, esse mesmo conhecimento para os seus súditos, para todos que estivessem sob o seu comando. Essa era a dinastia perfeita. Então, depois na Treta Yuga também, que se vive 1.296.000 anos, também não tem problema nenhum oferecer carne para os antepassados. Por quê? Porque os reis santos, os kshatras de verdade, além de não terem nenhum impedimento para eles comerem carne, porque eles estão acima disso, raça superior, ainda assim eles tinham que treinar, e quando eles iam treinar, eles treinavam na floresta, caçando, preparação para a guerra. E esses animais eram usados também para oferenda dos antepassados, para a honra dos antepassados. Como estamos ouvindo aqui, essa história intrigante, mas completamente normal e aceitável dentro de uma cultura de primeira classe, onde todo mundo é beneficiado, a cultura védica. E depois entra, aí só se vive, já cai para 10.000 anos de idade, já vai ficando cada vez mais curto, cada vez mais difícil. Quando entra na Treta Yuga, se vive 10.000 anos. Quando entra na Dwapara Yuga, aí cai tempo de vida para 1.000 anos. E na Dwapara Yuga, na Satya Yuga, na Kali Yuga, na Treta Yuga, o processo da autorrealização é a realização do sacrifício, porque tem pureza para isso. Os brahmanas, os sacerdotes que realizam o sacrifício, liberam os animais ou rejuvenescem os animais. Tanto é que aqui nós estamos vendo que nós vamos ver que os animais que foram trazidos para a cerimônia foram purificados por nada mais nada menos que o Vashista Muni. Vashista Muni que veio. Vashista Muni que vai detectar, olha, de todos esses animais aí, teve um que foi comido, hein? Então, quando se toca na oferenda, não pode se oferecer mais. Ele tesourou, ele falou, não pode, esses animais, isso aqui não vai poder mais ser feito, não pode oferecer, porque quando se está fazendo oferenda para qualquer deidade, não pode nunca nem experimentar nada antes, nem quer dizer, de comer a oferenda da oblação. Então, ao nível dos brahmanas, Vashista Muni. Então aí, quando começa
Dwapara Yuga já não dá mais para fazer oferenda de animais, muito menos meditação transcendental, alcançar a autorrealização através da meditação transcendental. Já não dá mais. Os homens estão ficando cada vez mais fracos, a degradação está sendo gradual e entrando de era em era, e o processo para a autorrealização, para quem já não vive tanto, já tem uma média de idade de 1000 anos, na Dwapara Yuga, 164 mil anos, tem que ser a adoração, o processo de Upasana, o caminho Upasana Kanda. O processo de adoração vai ser o processo para a autorrealização na era do cobre, do Dwapara-yuga. Então, até aí ainda dá para ter isso. O Sr. Chaitanya citou. O que estamos vendo, o Brahma Vaivarta Purana sendo citado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, até aí ainda dá para oferecer animais em sacrifício, oferecer banhas de animais, oferecer carne aos antepassados. Um irmão gerar filho para o outro, se for, como é o caso do rei Atita, que não podia ter filhos, pediu para o grande sábio Angirasa Muni fecundar a esposa dele, tudo assim na maior pureza, sem problema nenhum. Isso aí até Treta Yuga. Tomar sannyas também, normal, todo mundo tomava. Depois de passar a fase de retirante, quando vai na praça tomar sannyas sem problema nenhum. Tudo isso autorizadamente pelas escrituras, sem problema nenhum. Mas aí chega a Kali Yuga, né? Estamos agora na Kali Yuga. Então, Palapaitrika, oferecer animais em sacrifício para os antepassados na Kali Yuga, já isso não é possível. Gerar filho na cunhada, menos ainda. Né? Fazer oferenda de animais, não tem nem atmosfera nem sacerdotes qualificados para isso. E quem pode ter força para nessa era de carne, não, vou executar uma chamada de água aqui, vou rejuvenescer esses cavalos, vou dar uma condição melhor de existência para eles, um nascimento melhor. Quem tem esse poder? Ninguém tem esse poder. Então é proibido. Então, Chaitanya Mahaprabhu falou, nessa era de carne proíbem-se 5 atividades: oferecer cavalo em sacrifício, oferecer vacas em sacrifício, aceitar a ordem de sannyasa, fazer doações de carne aos antepassados e gerar filhos com a esposa do irmão. Então aí já acabou essa história. Hoje em dia, se um irmão tiver a maior boa vontade de convidar o outro, olha, você quer gerar um filho para mim, que eu sou estéril, não consigo ter filho, mas eu quero muito ter um filho, você pode, tá, pronto, já vai ter um caso de traição dentro de casa, vai virar uma guerra, um vai acabar matando o outro, porque vai virar, não é? Não existe pureza para isso. Então a gente tem que analisar o grau de pureza da sociedade humana em todas essas eras. Aí quando começa a Kali Yuga, aí já se vive o quê? 100 anos. E olha lá, hein? Né? E olha lá. De vocês todos aqui, quem conhece alguém que chegou aos 100 anos aqui? Acho que um ou outro só. Tem alguém? Conhece alguém que já chegou aos 100 anos aqui? De perto, assim, conhecido mesmo? Minha avó chegou a 82, 83. Minha mãe chegou a 94, foi recentemente, mas 100? Quem conhece alguém que chegou a 100 anos? Conhece? Está vendo? E estamos no comecinho da Kali Yuga. Estamos no comecinho da Kali Yuga. Era para, poxa, o comecinho da Kali Yuga era para todo mundo ainda estar realmente vivendo 100 anos, né? Mas cadê? Porque esse é o poder de degradação da era de Kali, essa é a força de Kali Yuga. Totalmente destrutível.
a vida vai encurtando, 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 a consciência vai cada vez se degradando mais, se poluindo mais, as atividades vão sendo cada vez mais desonestas, pecaminosas, ninguém tem interesse em vida espiritual, em religião, quer dizer de autorrealização? Não tem. Então não tem nem processo para autorrealização. Mas aí, como o Senhor Chaitanya veio nessa era, ele deixou o processo, ele trouxe o processo. Jagya Sankirtan para cá e adiante, e isso é o processo de cantar o santo nome de Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse processo é poderosíssimo. Para o homem mais fraco tem que ter um processo mais forte, né? Evidente, senão como é que faz? Para o homem mais fraco tem que ter um processo mais forte. Esse é o homem mais fraco. Quem nasce na Kali-yuga, tem o Ishvara, acho que não. Como é? Como fala esse verso? Fala toda hora aí. Era de Kali, o homem tem vida curta. Pergunta dos sábios. Bhagavata, a pergunta dos sábios. Ó sábio, essa fé é de Kali. O homem tem vida curta. 100 anos, e olha lá, como já falamos. É preguiçoso, briguento, mentiroso, desorientado, azarento e vive, acima de tudo, além do mais, vive sempre perturbado. Só um processo muito poderoso mesmo para poder ser dado na era de Kali como a possibilidade do ser humano se autorrealizar. Né? Só um processo poderosíssimo como esse. Então, o Sr. Chaitanya deu esse processo, o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Cantar do Mahamantra Hare Krishna, se feito Krishna Upadesha, de acordo com a sucessão discipular, de acordo com a ordem do Acharya, de acordo com os representantes desses Acharyas, de acordo com o que Krishna falou, o que as escrituras rezam, que é Guru Shastra Sadhana. Pode dar o mesmo resultado que se obtém em Satya Yuga, a meditação transcendental, em Treta Yuga, com a execução de sacrifícios de animais, em Dwapara Yuga, com a execução da Archana, adoração a Krishna. Pode dar o mesmo resultado. Tanto é que no Bhagavatam, Shukadeva Goswami enfatiza para o rei Parikshit Kalir Dosha, Liderajana, Shire Kumaranguna, Kirtanam, Leva Krishna, Syama, Kassanga, Namradi. Essa era de Kali, rei, é a pior mesmo que existe, é plena de escuridão e ignorância. Plena. Mas, como nessa era de Kali temos o Mahamantra Hare Krishna para ser cantado, quando alguém pega o Mahamantra Hare Krishna e usa o cantar do Mahamantra Hare Krishna como um processo para a autorização, essa era se torna a melhor delas, outorgando para quem for sincero no processo de cantar o santo nome de Krishna os mesmos resultados obtidos em outras eras e Mukta Sangha Varangaji, quem sabe até a liberação para a alma condicionada, a volta ao lar, a volta ao Supremo, o fim do nascimento, da doença, da velhice e da morte, a saída da roda do samsara, do ciclo de nascimentos e mortes. Então isso aí é bom a gente lembrar, porque apesar do Sr. Chaitanya ter dado tantos detalhes sobre isso, explicado de maneira tão enfática no seu Shastakam, e nós tivemos tido essa oportunidade raríssima
de termos entrado em contato com o devoto puro de Krishna, como Srila Prabhupada, a gente ainda não leva a sério esse processo, não consegue considerar a importância dele. Não consegue dar valor para a importância dele. Consegue dar valor, né? Mas só se para não tapar. A gente não acredita que é tudo isso mesmo, porque somos achados, não temos fé no processo. Quem não tem fé não tem chance. Quem não tem fé nunca vai agir. Quem nunca agir nunca vai se purificar. Quem nunca se purificar nunca vai conhecer Deus, se aproximar de Deus, desenvolver amor por Deus. Então, a Shadadana Purushada Masasvara. Krishna falou no Bhagavad Gita. A Shadadana Purusha. Dana Sasya Parantava. A Prapya Mani Vartate e Mrityu Sansara Vartmani. Então, quanta gente está tendo contato com o Sankirtana Jagya. Mas quantos estão acreditando mesmo que esse processo é salvador e funciona mesmo? Quantos? Quantos? Muito poucos. Infelizmente. Não é verdade? A gente vai falar que não é assim. Tá. Pode ver. A gente pode ver como funciona o tronco principal do movimento Sankirtan do Sr. Chaitanya, que é isso que o Srila Prabhupada. Todos estão sendo chamados, convocados, todos estão sendo abençoados, todos estão sendo tocados pela pregação de que esse é o processo para a autorização nessa era. Todos estão aprendendo a cantar o Mahamantra Krishna, mas quantos estão levando a sério? Quantos? Quantos estão tendo mais fé na energia interna de Krishna, que é o serviço devocional, no santo nome de Krishna, que não é diferente dele, ou em Maya e em qualquer outro nome? Quantos? É só a gente ver. Se não é assim. O Sr. Chaitanya deu tudo. Falou tudo, explicou tudo. Ele é o responsável pelo processo de autorização nessa era. Então, Chetodar Paramarjanam, Bhavamahada, Vagni Nivapanam, Sheyakayava, Chandrika Vitaranam, Vijabadu Jivanam, Anandam Buddhivardanam, Pratipadam Purnamita Swaranam, Sarvatmana Ishnapanam, Parambujayate, Shikishka Sankirtanam. Glórias a esse movimento do cantar do Mahamantra Hare Krishna. Glórias ao movimento Sankirtana, que limpa do coração toda a poeira acumulada durante anos de incontáveis nascimentos e mortes. Esse movimento Sankirtana é a bênção principal para toda a humanidade. Por quê? Porque ele espalha por um planeta inteiro os raios da lua da bendição. Ele limpa do coração toda a poeira acumulada, sabe-se lá desde quando, toda a sujeira que estamos acumulando com os nossos repetidos nascimentos e mortes. O fogo do Sankirtana queima isso, purifica a gente. E quando alguém executa esse processo, porque ele é a vida de todo conhecimento transcendental, ele é o próprio Krishna. Ele, para quem está executando mesmo, de verdade, efetivamente, ele limpa do coração as contaminações e dá prazer. Ele dá felicidade transcendental, prazer transcendental, Ananda. E esse prazer, quando alguém está executando mesmo, cada vez ele aumenta mais. Então não há possibilidade de alguém abandonar um caminho onde ele está muito feliz. É como as ondas do oceano de bem-aventurança que não tem limite, cada vez aumenta mais. Mas para quem? Para quem tem fé nesse processo, para quem tem fé no cantar do santo nome, para quem tem fé que esse é o sacrifício dessa era e executa. Aí
atrás do Bajamiarran também. Tem gente que tem um pouquinho de fé, no processo executa um pouquinho, colhe um pouquinho. Um pouquinho de Krishna, mais para Maya, mas colhe um pouquinho. Tem um pouco mais, colhe um pouco mais. Tem mais, colhe mais. Tem tudo lá, aí sim. Aumenta o oceano de bem-aventurança transcendental e nos capacita a saborear o néctar pelo qual sentenciamos, ou seja, Ananda, bem-aventurança. Mas depende do grau de fé e da execução, através dessa fé, que tem que ser realizante. Ela faz eu agir, eu ajo porque eu sei que isso é assim mesmo. E assim ela desfruta dessa bem-aventurança e vai cada vez mais sentindo mais prazer na execução do processo de ouvir e cantar sobre as glórias de Krishna e pregar sobre as glórias de Krishna. O santo nome de Krishna. Para esse aí, o Muktasanga Bharanja pode ser até que ele seja liberado nessa vida mesmo, mas é Kali Yuga. E daí? É a pior das eras. É a pior das eras. Então não adianta a gente vir com esses papinhos, estou muito degradado, para botar difícil e tal, mas por que Kali Yuga? Não isso aí todo mundo já sabe que é Kali Yuga. Que novidade. Que novidade. Isso aí pode ser admirado, podem sentir alguma graça nos papos desse aí. Quem também está no mesmo nível, mas quem está levando a vida a sério, está leve. E daí que é Kali Yuga? Justamente porque é Kali Yuga, nós estamos tentando treinar a picha nada, a lula pista aí de nada, permanecer cantando o santo nome de Krishna, nos qualificando para cantar até na aula da morte, porque estamos cantando assim. Como o Sr. Chaitanya falou, só assim alguém pode cantar a vida inteira, executar o processo a vida inteira. De que maneira? Deve-se cantar o santo nome do Senhor com estado de espírito humilde. Os que estão até hoje cantando seriamente. Deve-se cantar o santo nome do Senhor com estado de espírito humilde. Julgando-se inferior a pai na rua. Vendo que é insignificante, porque somos mesmos. Somos mesmos insignificantes, ou não? Mais insignificante que a pai na rua. Completamente tolerante, mais tolerante que uma árvore. Não se queimando, se bolando com nada. Não, ali, como dizia Tia Adriana há uns tempos atrás, engolindo sapo. Só quem ele aprendeu isso aí aqui no Brasil, ele ficava sempre falando, quem engole sapo se mantém. Quem não conseguir engolir sapo, não vai se manter, não. Engolindo sapo. Todo respeito aos sapos, não vou comer sapo, mas não considerando nada, indo em frente. Então deve-se cantar o santo nome do Senhor com estado de espírito humilde, julgando-se inferior a pai na rua. Deve ser mais tolerante que uma árvore e desprovido de todo sentido de falso prestígio. O problema é esse, prestígio material, pratista. Isso aí é uma rasteira em quem vai tentar ter uma vida espiritual executando o processo de cantar o santo nome de Krishna nessa era. É uma rasteira pratista. Então, não querendo ter seguidores, não querendo ter admiradores, bajuladores, não querendo ser glorificado, honrado, nada disso. Dando todo o respeito aos outros e não se importando se ninguém tem respeito com ele. Com esse estado de espírito, pode-se cantar o santo nome do Senhor constantemente. Pode-se cantar o santo nome do Senhor a vida inteira, até chegar na hora da morte cantando, e quem canta está liberado. Aí eu acho engraçado, por exemplo, vamos lembrar aqui agora. Tem gente que fala que não dá para executar o processo mais, cantar Hare Krishna, ser sério mesmo, prestar serviço devocional para o mestre espiritual, só ser rendido mesmo, e ter vida espiritual intensa e buscar realmente essa purificação, esse amor por Krishna, porque, sabe, Prabhu, tem tanta coisa, uma assim, outra sabe, outra. O Prabhupada falava que nós temos que nos admirar, ficar perplexo com os que estão aí fazendo isso, que vivem fazendo isso e nunca pararam. Não com os que passam e vão, porque isso aí
passar aí é natural. Não é natural alguém ficar na Kali-Yuga. Embora no processo, isso aí é a coisa mais natural do mundo. Mas não, aí baseado nessas coisas, o malandro não quer fazer e fala que fica procurando assim pelo novo. Não, porque na ISKCON, que é a ISKCON, a ISKCON é incrível, é imaculada, é perfeita, é completa. Quem que vai meter o pau na ISKCON aí? Quem? Aí a gente vai ver quem sempre está falando. Quem fala? Quem fala? Quem fala? Então, se existem divergências de primeiro grau entre pessoas sérias, corretas, tal, no que diz respeito a tentar agradar cada vez mais o Acharya Prabhupada, isso é uma coisa. Agora, qualquer Zé Ruela ficar falando aí, sair falando, e por isso, por aquilo, é papo furado. Então, quem é agora, semana passada, ia ter uma reunião do Akinchana Gochara Prabhu, dos Puripiks, com Anutama, que é o chairman do GBC Internacional. Anutama, que veio aqui. Para entrar em um acordo, porque está todo mundo lutando para satisfazer para a divergência, mas tem que ter unidade na diversidade. Mas aí é outra coisa. Tomara que daí dessa reunião tenha saído algo espetacular. Voltemos a ter uma união verdadeira da ISKCON com o segmento do TIC, porque está todo mundo certo. Está todo mundo querendo agradar a Prabhupada, está todo mundo querendo que o movimento Santa seja realmente um sucesso como um processo de autorização no planeta Terra. Porém, Kali-Yuga, né? Então aparecem essas desavenças. Mas qualquer Zé Mané fica falando por aí, porque não tem maia, não quer nada, fica inventando, tentando achar pelo novo, é mentira. E a maior prova disso, ó, quem é agora? Agora, Japataka Maharaja está em Nova Gokula. Acharyapada. Acharyapada mesmo, é o nome dele, tem que ser chamado de Acharyapada mesmo. Então, imagine só, Japataka Maharaja, tudo que ele já passou, todo o problema que ele já teve de saúde, ele é um guerreiro assim, incansável. E está lá, em Nova Gokula, pregando, e está viajando pelo mundo inteiro, já passou pelos Estados Unidos, está lá agora, está aqui no Brasil pregando, como sempre pregou. Eu me lembro muito bem do néctar que era ouvir Srila Acharyapada antigamente, quando ele era bem saudável, bem forte, com aquele cartalão, tocando, fazendo aqueles kirtanas de arrebentar. Mas ele está aí. Quem não sabe, procura saber na internet, ver aí, ou consultar com algum discípulo de Srila Acharyapada, e ver quantas dificuldades esse devoto teve já de saúde, quantos empecilhos, quantos problemas. Quando ele era saudável, ele foi atacado por um maluco no aeroporto, quase que foi degolado. Está aí, está lá em Nova Gokula, pregando do mesmo jeito de sempre, da mesma maneira de sempre, na mesma ISKCON de sempre. Então, qual que é a história? Qual que é a história? Ah, porque isso, porque aquilo, porque não tem mais devoto, porque ninguém não sei o quê, ninguém vírgula. Ninguém viu, o Harakanta Maharaj está lá também com toda a turma do sul dele, todo o projeto dele do sul, que ele acabou tomando conta naturalmente de todo o sul do Brasil, porque é sério, está dando exemplo, prega, distribui os livros de Srila Prabhupada, está com os templos cheios de brahmachari, de raças rendidos, de almas rendidas, está lá, que tem muitos discípulos de Srila Acharyapada no projeto dele, estão lá. Então isso aí é maravilhoso, é honroso para nós. Agora, por que essa turma que gosta só de meter o pau, não segue esses exemplos, não vem se associar, não ouve e segue essas pessoas honestas que estão servindo Krishna? Por que não? Então é assim, criticar é fácil. Se esconder na sua maia e ficar invejando os devotos rendidos, isso aí é fácil. Aqui está bem pertinho hoje tem o aniversário dessa cuja chama Nunca Maharaj. Olha quantas coisas. Que nada, para quantos anos aí como sannyasi, guru, cheio de discípulos, pregando e mantendo. Agora todo mundo quer sempre como um moscão, só vê sujeira, só criticar. Mas por que não segue esse exemplo?
minimamente, porque nem esses devotos não vai conseguir seguir mesmo, mas pelo menos minimamente com a boca calada para avançar de verdade espiritualmente. Aí não, só quer ver defeito, criticar. Por quê? Porque quer ficar em mais e dizer que é devoto puro de Krishna. Ele não quer reconhecer os devotos puros, rendidos mesmo, como verdadeiros devotos. Isso é um desastre, isso é um problema. Por isso que não consegue executar um processo que é possível da autorrealização mesmo nessa era de Kali, que é o processo de cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alguma dúvida, alguma pergunta? Estou errado? Me ajuda aí. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Eu lembro quando eu ia a Nova Gokula, só ia para cá, caía no